E nós sabemos que não há pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, né? Mas eu tenho aqui no meu bolso a minha sentença de morte. Está aqui, ó. O distintivo está no carro. Isso é minha sentença de morte. Essa questão da guerra, Mel, ela é algo muito explorado. E aí eu te digo muito tranquilamente, como operador de segurança pública, que nós temos uma guerra assimétrica, que não é a mesma coisa que a guerra a que o Samuel se referiu. Uma guerra assimétrica na medida em que você tem estratégias e rotinas de confronto na ambiência urbana que você não tem em lugar nenhum. Tanto é assim, isso também não é segredo, que as Forças Armadas Americanas há muito mantêm, através do seu consulado aqui, um adido militar que vira e mexe, está lá na Polícia Civil, está lá na Polícia Militar, estão conversando com a gente. Sabe por quê, Roxane? Porque alguns dos teatros de operações, para usar uma expressão militar, alguns dos teatros de operações que a gente vive aqui no Rio, enquanto força de segurança, as Forças Armadas Americanas viveram no Afeganistão e no Iraque. Nós temos uso de granadas, temos uso de lança-rojão. Não faz muito tempo, tem alguns anos, a polícia apreendeu aqui minas terrestres, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós temos carros blindados, temos, já disse, reitero, o uso de um helicóptero blindado utilizado como apoio aéreo de fogo. Então nós temos sim um contexto de guerra assimétrica. E a notícia é essa, é a guerra do Rio. A notícia é essa, que a corrupção é o maior problema. A corrupção é a causa. A corrupção nas forças policiais é consequência. E não a causa da crise de segurança que a gente vive. O efeito imediato que a gente vai ter da intervenção federal, e eu te digo isso muito categoricamente, então não estou apostando, não estou afirmando. Durante anos, as pessoas, em geral, viveram a expectativa de não, quando acontecer, né, vai surgir alguém, um pulso, alguém que vai chamar o exército. Bom, chamaram. E agora? Vai chamar quem? Os Vingadores? Não tem solução da noite para o dia. A solução para a crise de segurança pública precisa ser construída, leva tempo. É a crítica que eu fiz logo no início da minha fala ao imediatismo das pessoas. Quer um exemplo desse imediatismo? O lamentável assassinato da vereadora Marielle. Eu vou discordar do Samuel muito tranquilamente, até pela empatia que tive com ele, mas a Marielle não foi assassinada por ser negra e ser mulher. Ela foi assassinada, penso eu, pelo que assisti na mídia, porque na sua atuação parlamentar ela teria criticado, né, a atuação da polícia, já aventa-se a possibilidade de uma vingança da milícia. Eu não sei. Você sabe? Quem vai dizer isso, espero eu, é a investigação policial. Mas o nosso afã imediatista provocou o quê? Provocou um discurso, ou não provocou? Um discurso de que tem que ter uma apuração rigorosa, não é isso? Mas só da Marielle? Isso é seletivismo. Por que a priorização? Investigação com CPF é o jargão que a gente usa, tá? Isso quer dizer o seguinte: se você, branca, moradora da Zona Sul, for assassinada, o fato vai ter uma repercussão. Se a juíza Patrícia Scioli foi assassinada, o fato tem outra repercussão. Se o Samuel for assassinado, a repercussão é diferente. Se eu, como policial, for assassinado, e nós sabemos que não há pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, né? Mas eu tenho aqui no meu bolso a minha sentença de morte. Está aqui, ó. O distintivo está no carro. Isso é minha sentença de morte. Se eu for assassinado, é mais um, né? A gente banalizou isso, não banalizou, Mel?
Então a gente precisa avançar nessa discussão. A gente não tem que priorizar o assassinato da Marielle, a investigação do assassinato da Marielle, porque a Marielle era uma vereadora. A gente tem que priorizar a investigação do assassinato da Marielle, porque ela foi assassinada. Entendeu? E nós, enquanto sociedade, essa é que é a grande questão. A gente acha normal isso. A gente acha normal 60 mil homicídios por ano no Brasil. Não acha? Penso eu que o efeito imediato da intervenção federal na segurança pública é exatamente essa. Nós, enquanto sociedade, vivemos há anos à espera da solução que vai chegar. E, de uma certa forma, se construiu no inconsciente coletivo essa coisa de que a solução vai chegar quando chamarem o exército. Vocês acham mesmo, honestamente, que os militares... Não estou aqui fazendo defesa dos militares porque não sou militar, não tenho militar na família, mas vocês acham mesmo que as Forças Armadas brasileiras queriam pular nessa frigideira quente que nós, policiais, estamos pulando há anos? Não queriam, não. Mas a decisão é política, ordem dada é ordem cumprida. E aí é que é o curioso, né? As pessoas, hoje, com um mês e pouco de intervenção, muita gente está falando o seguinte, Roxane, poxa, e a intervenção, quando vai acontecer? Mas ela já está acontecendo. O que não aconteceu é o que estava construído no imaginário popular, de que quando vier o exército, aí o que a polícia não fez, o exército vai fazer. Bom, o exército não vai fazer. Então a gente também, como não vai poder chamar os vingadores, a gente vai ter que construir essa solução. E a construção dessa solução, ela requer debate, ela requer que nós nos ouçamos, todos nós, policiais, moradores de comunidade, moradores da Zona Sul. Eu tenho uma visão muito crítica, né? O Samuel falou também, o favelado, o policial, o negro, o branco, o morador da Zona Sul. Por que a gente tem que viver em... Eu não estou negando que exista, não. É óbvio que existe o preconceito étnico. Eu nunca gostei da expressão preconceito racial, tá? Nunca gostei. Eu prefiro a expressão preconceito étnico. Existe, sim. Muito vinculado ao preconceito social, que é tão forte quanto o étnico. Eu, como policial, sofro preconceito social, ou você acha que eu não sofro? Sabe quantas vezes eu já ouvi? Poxa, mas você nem parece policial. Isso não é preconceito? Então, eu não gosto dessa divisão, embora respeite, reconheça a existência, né? Nós, enquanto sociedade, somos muito heterogêneos, mas a gente precisa repensar se a gente tem que viver em função dessa divisão. Por que o Samuel não pode ser só o Samuel? Que, inclusive, é quase meu vizinho. Por que o Samuel tem que ser o Samuel negro? E por que o Chau tem que ser o Chau policial? Por que não pode ser só o Chau e o Samuel? A gente está vivendo muito isso no Brasil hoje. Essa polarização esquerda-direita, branco-negro, sei lá quantas outras divisões. Quero deixar claro que eu não estou criticando a classificação. O que eu critico, sim, é a gente viver em função dessa divisão. Aliás, isso é tão antigo quanto as sociedades, né? Os romanos faziam isso à exaustão. Não por acaso foram um império que dominou o mundo. Eles dividiam para conquistar. Espero ter respondido, mas, em resumo, eu te digo o seguinte: crise é também oportunidade. A intervenção federal é positiva de forma imediata, porque a gente tem que fazer dela uma oportunidade para discutir segurança pública. Valeu?